Boa noite a todos. O tema da mensagem de hoje é Atos e a Grande Comissão. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos juntos, reunidos nesta noite, por entender que quando a Tua Bíblia é explanada com fidelidade, é o Senhor quem fala aos nossos corações. É algo espiritual. Nós não sabemos explicar como o Senhor usa um livro para modificar a nossa alma, para transformar o nosso caráter. Mas a Tua palavra nos diz que é através da Tua palavra, a palavra de Cristo, que o Senhor nos concede fé, que o Senhor nos dá o devido e verdadeiro entendimento. Suplicamos ao Senhor a concentração necessária, que possamos, ó Deus, ter reverência diante da exposição da Tua palavra e estarmos filtrando aquilo que realmente é condizente com as Tuas verdades bíblicas. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos por esse momento. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo de número 28, vamos ler a partir do verso 1. Atos, capítulo 28, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Nós estamos no último capítulo de Atos, estamos nos preparando para encerrar e fechar a nossa exposição nesse livro, a nossa série. Antes de explicar diretamente esta passagem que nós acabamos de ler, eu preciso tentar mostrar para os irmãos um grande quadro teológico, um grande quadro narrativo, para que você que ainda não percebeu, ou você que tenha esquecido, possa compreender como ler o livro de Atos, como compreender cada cena, cada capítulo. Quando nós pensamos no livro de Atos, nós lembramos de muitas histórias marcantes. Atos 2, a história do Pentecostes. Nós temos um livro repleto de curas, um livro repleto de milagres, o que nos faz questionar curas e milagres para os nossos dias. Nós temos um livro que trata do preço da obra missionária, muitas perseguições. Paulo foi, inclusive, apedrejado no livro. Não sabemos como Paulo sobreviveu a tanta perseguição. Temos
as histórias das viagens missionárias. Mas Lucas não escreveu o livro de Atos apenas para contar para nós histórias motivadoras, histórias empolgantes. Ele escreveu Atos para mostrar o cumprimento da grande comissão. Atos não é um livro que vem após os evangelhos por acaso. Atos não poderia estar em outro lugar. Esse arranjo é um arranjo não apenas cronológico, ele é um arranjo teológico. E a gente precisa entender isso. O livro de Atos, meus irmãos, é a história de como o que chamamos de grande comissão de Jesus começou então a se cumprir. Então, para entender o livro de Atos, eu preciso entender exatamente o que é a grande comissão. Quando nós usamos esse tipo de expressão, a grande comissão, nós estamos nos referindo a quê? Nós precisamos dar um passo atrás e chegar nos evangelhos. A grande comissão foi dada nos evangelhos. São os textos que guiam, balizam a obra missionária. Os irmãos devem lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 28, que vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esses são os textos da grande comissão. Nós devemos ir, nós devemos fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estes textos, eles aparecem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, ele vai aparecer no Evangelho de Lucas, ele aparece de uma maneira diferente, de acordo com a pretensão de cada autor, mas a grande comissão vai se encontrar nos Evangelhos. Lucas, que é o mesmo autor do livro de Atos, ele termina o seu Evangelho criando um gancho. Ele faz um link muito importante justamente para o início do livro de Atos. Então veja Lucas 24, texto que nós lemos, a sessão maior, nesta noite, Lucas capítulo 24. Olha aí a partir do versículo 45 e tenta identificar como este texto molda a maneira da gente pensar o livro de Atos. Lucas 24, versículo 45 em diante. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Perceba, os apóstolos, os discípulos, apesar de 3 anos convivendo com Jesus, de todos os ensinamentos, eles ainda não tinham entendido as Escrituras. Eles não conseguiam ainda entender o Antigo Testamento. E Jesus, então, agora vai se deparar com eles e vai abrir o entendimento deles. Então, de repente, eles vão conseguir enxergar toda a teologia do Antigo Testamento. Versículo 46, e Jesus lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui está o conteúdo do Evangelho. Que Evangelho deveria ser pregado? O Evangelho em que Jesus morreu, ressuscitou, e a morte e ressurreição de Jesus tem implicações para a salvação da alma dos pecadores. Toda a grande comissão, todo o livro de Atos, ele se expande a partir desta mensagem. Esta é a mensagem de Atos, é a mensagem de Paulo, é a mensagem de todas as cartas que você encontra no Novo Testamento, e este é o centro da mensagem da igreja. A igreja tem uma mensagem específica nos nossos dias. Que mensagem? Cabe ao pastor, então, construir algo criativo, mirabolante? Não. Cabe dar continuidade à grande comissão. Cabe que continuemos anunciando que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, e tudo isso para salvar pecadores
como nós. Esta é a mensagem, este é o Evangelho. E nesse texto, ele nos diz no final do versículo 47, esta mensagem deve ser pregada a todas as nações. Começando de onde? Jerusalém. Isso começa a te lembrar Atos? Você já começa a perceber um molde estrutural no final de Lucas 24 para nos ajudar a entender o livro de Atos. Então, quando eu chegar no livro de Atos, tudo começa em Jerusalém, é o que está dito no Evangelho de Lucas, e se expande a partir de Jerusalém até as demais nações. Versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Isso lembra alguma coisa em Atos? Ser testemunha? Lembra? Todos esses elementos que estão no versículo 47, 48 e 49 estão aglutinados em um único versículo de Atos. Quando você chega no versículo 49, olha o que é dito. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual era a promessa do Pai? Do que ele está falando aqui? Tanto que aí o texto diz, permanecei, pois, na cidade, até que do alto, então, sejais empoderados, recebam o poder. Então, do que ele está falando? Ele está falando do Pentecostes. Ele está falando de Atos capítulo de número 1. Dos 120 discípulos que estavam aguardando em Jerusalém, para que o Espírito Santo descesse sobre eles e eles pudessem cumprir a missão. Então, observe aí na expressão do versículo 47, todas as nações. Ou seja, o Evangelho não deveria ficar restrito à nação de Israel. Deveria agora alcançar os gentios. É o que a gente chama de o grande mistério que o apóstolo Paulo vai revelar da união entre os judeus e os gentios. Precisava alcançar os gentios. Precisava alcançar o mundo inteiro. Note também o que é dito no versículo 49, a promessa de permanecer, até que chegue um momento onde eles vão avançar. O que nós estamos lendo é basicamente a promessa que vai ser cumprida em Atos 2. Então perceba que Atos é um livro de cumprimento. O que nós temos? Nós temos os evangelhos como um livro de promessa e nós temos Atos como um livro de cumprimento de promessa. Qual é o cumprimento que eu espero começar a perceber no livro de Atos? A grande comissão. Então, a grande comissão começa a se descortinar, a se mostrar a partir do livro de Atos. Quando Atos começa, Jesus repete a mesma ideia que já havia sido dita no Evangelho de Lucas, Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas. Lembra de Lucas 24. Sereis minhas testemunhas. E tudo começa onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É exatamente Atos 24. É exatamente o que nós acabamos de ler em Atos 24, dos versículos 46 a 49. Tudo em um versículo só. Em Atos 1, é retomada a promessa. Então, vocês estão aguardando, vai descer sobre vós agora o Espírito, vai capacitar para que vocês sejam testemunhas, para que vocês avancem com o Evangelho, e tudo aquilo que a gente aguardava vai começar a se mostrar, vai começar a ser percebido. Então, o livro de Atos é esse livro da descrição do cumprimento daquilo que nós percebemos no final de cada evangelho. Não é por acaso que o que a gente chama de grande comissão está no final de cada evangelho. Está no final de Mateus, Mateus 28. Está no final de Marcos, Marcos 16. Está no final de Lucas, Lucas 24. A grande comissão sempre é a última palavra, sempre é o último texto.
porque é a partir dali que tudo vai dar continuidade, é a partir dali que tudo vai ser reconstruído. Então, esse versículo de Atos 1:8, nós temos aprendido que ele basicamente constrói para nós um esboço do livro de Atos. Ele é a estrutura do livro de Atos. Jerusalém está em Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7. Judéia e Samaria, Atos capítulo 8 até Atos capítulo 12. E o mundo dos gentios, Atos capítulo 13 até Atos capítulo 28. Então, basicamente, nós temos ali toda a estrutura. O livro inteiro mostra o evangelho saindo do centro de Israel e alcançando o centro do mundo gentílico, avançando até Roma. Isto é o livro de Atos. Então, o destino final da narrativa de Atos é o império. Roma era o centro político do mundo. Roma era o grande coração do império. Roma era o trampolim final para que o próprio apóstolo Paulo conseguisse chegar à Espanha ou às demais nações. Então, é em Roma que o livro de Atos se encerra. É em Roma que o livro de Atos acaba. Mas isso não significa que tudo já foi cumprido. Significa que ainda é necessário chegar até os confins da terra. Isso é importante. A história da igreja vai se estender justamente neste ponto. Além do avanço do evangelho na formação das igrejas, a parte gloriosa da missão, nós poderíamos pensar assim, nós temos também a menção de que esta expansão do evangelho, ela vai se dar de um modo muito penoso, de um modo muito árduo, de um modo muito difícil. Ler o livro de Atos é entender que ser crente não é fácil. É entender que a igreja não vai progredir de uma maneira tranquila, que sempre haverá momentos de grande tensão, que uma visão romantizada de igreja não é bíblica, que você vai encontrar grandes pecados e grandes pecadores, que você vai encontrar falsos líderes, que você vai encontrar perseguição, você vai encontrar divisão. Então, quando você lê o livro de Atos, você percebe, a igreja progrediu? Sim. A igreja avançou? Sim, era o plano de Deus. Mas não foi fácil, não foi simples. Assim como uma igreja séria e bíblica avança, às vezes, de uma maneira muito lenta, porque não está preocupado em pregar uma mensagem para agradar a audiência, agradar o público. E o verdadeiro evangelho, ele não é tão atrativo quando ele não é modificado. A igreja, no livro de Atos, avançou mediante muitos milagres, sinais, maravilhas e muito suor, sangue e lágrima dos apóstolos. No final, meus irmãos, do Evangelho de Marcos, nós temos a menção de que eles deviam ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é Marcos capítulo 16, versículo 15. Mas Marcos também nos dá algumas pistas, que são pistas norteadoras para a gente ler o livro de Atos. Você já percebeu que quando você chega em Atos, você tem aquilo que eu mencionei logo na introdução: curas, milagres, sinais, o falar em línguas, tudo isso está acontecendo ali. Aí nós nos perguntamos, por quê? Por quê? O que está acontecendo? Nós não tínhamos isso nos evangelhos. Mas de repente agora nós percebemos que as pessoas pegavam roupas de Paulo e ficavam curadas. E nós olhamos e dizemos, o que é isso? E isso já havia sido predito. Isso faz parte da grande comissão. Então, veja o que é dito em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18.
O versículo de número 15 é o versículo da grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quando você avança para o versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, o que é que vai acontecer? Expelirão demônios, e você vai perceber isso acontecendo no livro de Atos. Falarão novas línguas, aconteceu? Aconteceu. Pegarão em serpentes, vai já acontecer. Não agora aqui, lá em Atos 28, que a gente vai ver. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que é que vai acontecer? Estes serão curados. Então, percebe que nós temos basicamente o livro de Atos inteiro nesse texto. Está aqui o livro de Atos. O avanço da igreja, esse avanço vai acontecer como? Mediante sinais, prodígios, milagres, dom de línguas, grandes proezas. A igreja vai ser fundada. A igreja está sendo estabelecida. No Evangelho, nós não temos ainda a igreja. A igreja vai ser estabelecida a partir de Atos 2, no Pentecostes, como um cumprimento da promessa. E estes sinais irão acompanhar este avanço. A igreja vai surgir mediante esses sinais autenticadores do Evangelho. Atos 1, meus irmãos, quando é dito recebereis poder para testemunhar, é basicamente ali a obra missionária sendo descrita. Sinais e prodígios autenticam a mensagem. Eles recebem poder para que eles possam ter a devida coragem e ousadia de continuar fazendo a obra mesmo mediante perseguição. No decorrer, então, do livro de Atos, nós vamos encontrar estes elementos, essas proezas. Quando chegamos em Atos 28, nós temos, então, algo interessante sendo mencionado. Atos 28, versículos 8 e 9. Paulo estava em Malta, após um naufrágio. A gente vai ver isso aqui na próxima mensagem, mas olha os versículos 8 e 9. Olha o que acontece. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e aconteceu o quê? Curou. Cura física. Cura de um problema de saúde, um ato sobrenatural. Versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, perceba que um ato miraculoso atraiu a atenção de toda a ilha. Assim como acontecia com Jesus. Jesus curava e todas as pessoas começavam a seguir Jesus. Então, aqui nós temos mais uma vez atos miraculosos. Para quê? Qual o propósito? O propósito aqui é simplesmente um ato solidário. Vamos curar porque a gente precisa cuidar das pessoas. Nós precisamos dar atenção às pessoas. Não, aqui não é um ato solidário. As curas na Bíblia não se trata de manifestação e evidência do poder do curandeiro, mas se trata do avanço do Evangelho. São sinais demarcadores da grande comissão. Deus está fazendo que, com aqueles sinais, a igreja seja autenticada e a igreja seja fundada. Malta não tinha ainda conhecido o Evangelho. E é a partir desses sinais miraculosos que Malta vai ouvir o Evangelho e muitos vão se converter naquela ilha. O propósito dos sinais, curas, milagres, expulsão de demônios, línguas, dentro dessa estrutura, diz respeito a colaborar com o plano de Deus de fazer com que a igreja seja fundada, de que a igreja de Cristo venha a surgir, venha a aparecer. Então, o que nós estamos ouvindo e lendo?
exatamente a promessa da grande comissão. E tem mais um elemento importante em Atos 28, para quem ainda possa ter dúvida de que se trata da grande comissão. Atos 28, os versículos 3 e versículo 5. Olha o que diz. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Versículo 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Temos em Atos, meus irmãos, uma espécie de grande quadro narrativo, em que as cenas estão sendo amarradas e estruturadas em torno da grande comissão. Ou seja, nós lemos os capítulos de 1 a 28 desse livro, com a proposta dos evangelhos, com aquilo que os evangelhos nos propuseram como lentes para perceber o livro de Atos. Isto é o que nós chamamos de estrutura literária ao ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós buscamos estruturas. Nós buscamos os grandes quadros narrativos para que a gente consiga compreender a proposta de cada autor e de cada livro. E está aqui. Para te dar um exemplo, eu já preguei sobre isso em outro momento aqui na igreja. Mas como tem a ver com a grande comissão, eu vou te lembrar. Eu sei que você sabe, mas eu vou te lembrar. Qual é o grande quadro narrativo de Mateus? Cada evangelho tem um quadro narrativo estrutural. Eu fiz essa pregação aqui em um culto de Natal. O quadro narrativo estrutural de Mateus. Quem sabe? É 2 palavrinhas só, ou então uma. Na trave. Capítulo 1 de Mateus nos diz que Jesus Cristo é o Emanuel. É a promessa. Estão lembrados? Cumprindo a promessa de Isaías. O que é que significa Emanuel? Mateus 28 diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O que é o livro de Mateus? O livro de Mateus é o grande quadro narrativo do Deus conosco. Isto é o livro de Mateus. E tudo que você lê no livro tem a ver com isso. Cada cena, cada quadro, cada narrativa. Se você desamarra disso, você se perde. O livro se torna completamente solto e avulso. Por isso que tem tanta gente fazendo besteira ao ler os textos bíblicos, porque não entende o básico das Escrituras. Não consegue fazer amarrações nas Escrituras. O livro de Atos, ele também tem um começo e um fim. E esse começo e fim tem a ver com a grande comissão. Ele começa em Atos 1, nos relembrando basicamente todo o texto de Lucas 24, e ele encerra o texto nos lembrando exatamente da descrição da grande comissão de Marcos, criando para nós todo o quadro pelo qual a gente deve ler a Bíblia. O que eu estou dizendo para os irmãos é que a gente jamais vai entender Atos se não começarmos a ler a Bíblia pelos evangelhos. A ordem faz toda a diferença. Você precisa começar entendendo os evangelhos, compreender a proposta dos evangelhos. Depois disso, você está preparado e apto para avançar. O que eu estou dizendo para os irmãos é que se você começar lendo o livro de Apocalipse, você não vai entender nada. Porque você precisa de todas as demais amarrações, de todas as demais construções e narrativas, até chegar lá. Aí quando chegar lá, o quadro se mostra. Então a gente precisa começar a fazer uma leitura mais inteligente das Escrituras. Não basta sair lendo, eu vou ler 3 capítulos, 4 capítulos e vou avançando, como se toda a Bíblia fosse apenas uma linha de cronologia para nós.
É muito mais do que isso. Os evangelhos nem são cronológicos. Eles são estruturas teológicas. As ordens dos eventos, elas nem batem. Basta você fazer uma leitura mais detalhada que você vai perceber isso. E isso não é um erro. Isso é autoria intencional. Isso é teológico. Diz respeito com o que cada evangelista quis fazer com aquele evangelho. Então tem muita coisa envolvida aqui. Esse tipo de estrutura em que se começa no início de um livro e termina no final, montando o quadro, a gente chama isso de maneira técnica de inclusão ou inclusio. Então é uma estrutura, uma espécie de efeito sanduíche, em que você tem aqui os dois quadros e no meio você tem todo o desenvolvimento, todo o desdobramento disso aqui. Ou seja, tudo que aparece no livro de Atos, cada cura, cada milagre, cada evento, tudo precisa ser entendido da perspectiva do cumprimento que foi dado aos apóstolos para a grande comissão. Uma boa parte da grande comissão se cumpre nos apóstolos. A grande comissão é para a igreja. Mas a grande comissão, ela tem elementos que só podem se cumprir com os apóstolos. Como, por exemplo, a descida do Espírito Santo em Atos em Pentecostes. Atos 24 nos diz, aguardem em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. É isso que a gente fica fazendo? Não, aquilo dali era pontual, era histórico, diz respeito a Atos. Então tem elementos da grande comissão, como o próprio falar em línguas, que diz respeito a Atos, diz respeito à construção da igreja que estava nascendo naquele contexto. E nós damos continuidade a partir de Roma. Nós não começamos de Jerusalém. Nós começamos a partir de Roma. Nós já somos os gentios. Nós já somos os confins da terra. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, isso não tem muito a ver com a gente. Nós avançamos a partir de Roma, estendendo as igrejas, indo. Paulo queria chegar até a Espanha, levando a igreja. E a igreja chegou, talvez, a um local bem mais longe do que o próprio Paulo poderia imaginar. Chegou a Juazeiro do Norte, chegou no Crato, chegou aqui no Nordeste. Isso é o quê? Isso é a expansão da igreja. Isto é uma perna da grande comissão que se cumpre com a igreja, mas não toda esta grande comissão. O livro de Atos já está cumprindo boa parte desta grande comissão que estava ali proposta. Sendo assim, meus irmãos, Atos 28, como todas as passagens que nós já estudamos aqui no livro de Atos, deve ser lido à luz da grande comissão. Isto é o que a gente chama de teologia bíblica. Isto é você entender como a teologia explica cada passagem. Como cada passagem está entrelaçada, funcionando. Eu não posso simplesmente pegar as passagens e retirar delas lições que eu quiser, dizer delas o que eu bem desejar, porque não funciona assim. Elas têm um sistema, que esse sistema é estrutural, e eu preciso respeitar esse tipo de sistema. Eu sei que, às vezes, os irmãos da igreja gostam mais da aplicação. Pastor, a aplicação, aplica aí. A aplicação é a última coisa. Enquanto a igreja ficar com esse negócio de cadê a aplicação? Cadê aquilo que é relevante? Relevante é a Bíblia, ou não? Relevante é a Bíblia. Enquanto a gente ficar com esse negócio de cadê o relevante? Aí mensagem de bem-estar a gente recebe. Aí mensagens que afagam o ego, mensagens que não tem nada a ver com a Bíblia. A mulher é de Vênus, o homem é de Marte, e aí, esse tipo de coisa, aí tudo é bom. O homem é diferente da mulher, aí a gente começa a aceitar tudo. Por quê? Porque a igreja não está preocupada com teologia, a igreja não gosta de teologia. Meus amados irmãos, só faz sentido a aplicação depois de entender teologia. Vou repetir isso com toda a força do meu coração. Só faz sentido
falar de aplicar a minha vida ao meu problema, à minha situação, ao meu espírito, à minha alma, aos meus afetos, depois que você entender teologia bíblica. Antes disso, é água que não alimenta. Não é o que a palavra de Deus está propondo para nós. Então a gente precisa aprender a treinar nossa mente em buscar teologia densa, vir para o culto concentrado, esperando entender, esperando desenvolvimento, esperando teologia, esperando como as coisas se encaixam, como as coisas funcionam. Quero entender Bíblia, pastor. Cadê a Bíblia, pastor? Explica a Bíblia, pastor. Se a gente se perder com isso, a gente perde muito mais do que a gente está imaginando. A gente deixa de ser igreja. A gente perde a revelação. A gente perde a palavra. E essa é uma tentação para os pastores. Olhe por mim. É uma tentação. É uma tentação dar para os irmãos aquilo que os irmãos querem. É uma tentação. É uma tentação não trazer essa introdução toda aqui teológica para os irmãos, porque, pastor, olha, uns estão dormindo, outros estão com a boca aberta. Chato que o pastor está dizendo, meu Deus do céu. É uma tentação para mim. Dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou logo aplicar. Não ensino nada para ninguém. E pronto. Só que quando eu chegar em casa, eu não consigo dormir. Porque por mais que os irmãos gostem, eu sei que o meu Deus não gostou. Eu sei que os irmãos estão sendo presas fáceis daquilo. Ou seja, a gente está aqui não para agradar as pessoas, a gente está aqui para dar o que as pessoas precisam ter. Ensinar aquilo que elas têm que ter. Ninguém gosta de tomar vacina, mas não precisa. Precisa. Você vai lá para o dentista e diz, sem anestesia. Você não faz isso, né? Você precisa de algumas coisas. É assim. Então, na teologia é assim. Algumas coisas você precisa. Então, é assim mesmo. Eu preciso, eu tenho que entender. Eu vou ser enganado se eu não entender. Eu vou ficar ouvindo mensagenzinha gospel. Eu vou ficar ouvindo o youtuber e dando maior valor. Porque eu não entendo de nada. Numa igreja verdadeira, saudável e bíblica, isso não funciona. Você vai compreender, você vai entender. E ainda vai ter a aplicação. É assim. Isso segue a estrutura de Paulo. Pare para pensar nas cartas. Para pensar na carta de Éfeso. O que é que você tem no 1º, 2º, 3º capítulo? Teologia densa, meu amigo, que você quase não entende nada. Você lê, aí quando a partir do capítulo 4, aí ele começa a dizer, com base naquilo que a gente aprendeu, viva assim, faça assim, sinta isso. É sempre assim, uma verdadeira pregação e verdadeiro ensino bíblico sempre vai ter esse tipo de porção teológica. Leia Romanos. Romanos é do 1 ao 11, meu amigo. Teologia densa. Que você lê e você diz, não estou entendendo nada. Pois é. Mas está lá para ler. A partir do 12, aí começa a ser coisas práticas. Aí você diz, pronto, agora sim, agora... Pois é, só que você só pode ir para o prático, só pode ir para o 12 depois do 11, depois do 10, depois do 9. Foi feito de maneira proposital. Isto é o que a igreja deve fazer, o que a teologia deve fazer com a gente. Então, em Atos 28, que parecia ser apenas uma cena biográfica, apenas um desastre marítimo, é, na verdade, o cumprimento da grande comissão. É a última perna do inclusio, é nos mostrando que de 1 a 28, o que está acontecendo é o cumprimento daquilo que foi dito nos evangelhos. Veja aí os versículos 1 e 2 de Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-no a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Depois de 2 semanas, meus irmãos, 14 dias de tempestade, Lucas descreve que eles não viram nem o sol, nem as estrelas, nem a lua, o céu completamente cerrado. Aconteceu o naufrágio. Paulo estava a caminho de Roma, encarcerado, julgado por amor ao Evangelho, pagando o preço do Evangelho, sendo levado até Roma. E Lucas descreve algo surpreendente. O navio ali praticamente naufragou. Eles param numa ilha. Esta não era uma ilha de tanto destaque, era uma ilha pequena. Ainda não era Roma. Está no caminho de Roma. E nessa ilha, o texto nos diz que algumas pessoas, que Lucas chama de bárbaros, agem de uma maneira surpreendente, agem de uma maneira admirável. Entenda o seguinte, essas pessoas que no texto são chamadas de bárbaros, elas não são chamadas assim porque são canibais ou porque não têm nenhum contato com a civilização. Esta palavra era utilizada porque aqueles que não falavam a língua grega eram escutados com o que a gente chama de uma onomatopeia. Eles começavam a falar a língua deles, e a palavra bárbaro veio justamente disso, da ideia de, o que eles estão falando? Eles estão falando bar, a gente não entende nada. Por isso eles são bárbaros. Os bárbaros são aqueles que não falam a língua grega. É isso que está sendo dito aqui. A população, na época, era basicamente dividida naqueles que falavam o idioma grego e as demais etnias que não dominavam o grego. O que chama a atenção nessa descrição de Lucas é que eles eram desconhecidos. Estes homens eram estrangeiros, eles não faziam parte da comunidade do povo de Deus. Paulo não os conhecia, eles não conheciam Paulo nem os demais que chegaram a naufragar. Mas mesmo assim, Lucas faz questão de dizer que eles demonstraram grande humanidade. A palavra usada por Lucas indica que eles demonstraram uma bondade incomum. Não era comum tratar as pessoas desta maneira. Lendo esse texto nos lembra um pouco a parábola do bom samaritano, não é? Em que eles não conheciam ou até eram inimigos e acabaram evidenciando ali o amor. O samaritano evidencia o amor. Os judeus passavam e não tratavam o próximo como deveriam tratar. Um de fora, um estrangeiro, um samaritano, vem e mostra e ensina aos judeus o que é amor ao próximo. Estes homens aqui, eles estão trazendo um grande ensinamento ali para todos aqueles que tinham naufragado. Estão agindo, como Lucas diz, com grande humanidade. Eles não perguntaram quem era Paulo. O texto não nos diz que eles perguntaram naquilo que Paulo acreditava, de onde Paulo veio. O texto simplesmente nos mostra que eles evidenciaram misericórdia, cuidaram das pessoas e cuidaram de pessoas que eles nunca tinham visto na vida. E eles estavam ali atenciosos. E aqui existe algo que a gente precisa refletir. Essas pessoas que eram chamadas de bárbaros, que não tinham a lei de Moisés como os judeus, não tinham os profetas, não tinham a revelação bíblica como os cristãos, ainda assim foram capazes de demonstrar humanidade e misericórdia. Às vezes acontece algo parecido no nosso contexto, no nosso mundo. Às vezes encontramos atos de compaixão e misericórdia entre pessoas que nem sequer conhecem a Cristo. Pessoas com corações que a gente não sabe nem explicar.
Isso deveria nos fazer pensar, nos fazer parar. Porque se existe um lugar no mundo onde a misericórdia e a graça deveria florescer naturalmente, esse lugar deveria ser a igreja. Deveria ser no coração do povo de Deus. E a razão é bem simples. Nós conhecemos algo que o mundo não conhece plenamente. Nós entendemos algo que o mundo não entende. Nós conhecemos a cruz de Cristo. Nós conhecemos o amor encarnado. Nós fomos alvos da graça, aproximados de Jesus quando nós ainda éramos inimigos. O amor de Deus se prova para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós estávamos ainda distantes, separados, em inimizade com Ele. A cruz, meus irmãos, é a maior demonstração de misericórdia da história e nós a conhecemos muito bem. O problema é que, às vezes, nós acabamos dando um testemunho às avessas, agindo de uma maneira contrária àquilo que se espera de nós. Às vezes encontramos no povo de Deus dureza, falta de compaixão, falta de fraternidade, falta de graça, falta de misericórdia entre aqueles que deveriam refletir a Cristo. O nosso coração deve se encher das virtudes de Deus. As virtudes de Deus precisam ser visíveis no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, durante a semana. As pessoas precisam ver em nós algo que elas não têm. Elas precisam descrever a nossa vida como aqueles que cuidam, aqueles que colocam a mão na massa, que aquece a lenha, que prepara a comida e que recepciona e que abençoa. Vemos, meus irmãos, gestos de bondade surgindo em lugares inesperados. Isso deve nos levar a fazer uma pergunta bem honesta. Será que a cruz está realmente moldando o nosso coração, moldando os nossos afetos? Ser crente não é ser domingueiro. Ser crente é ter o caráter transformado. Ser crente é ter novas afeições. Ser crente é amar a Deus e amar ao próximo. Isso é ser crente. Tiago, inclusive, vai nos dizer: a verdadeira religião é aquela que se preocupa com as viúvas e com os órfãos. Está preocupado em fazer, está querendo fazer, está agindo na sociedade. Se algo deve distinguir os seguidores de Jesus, não é apenas o que cremos de maneira intelectual, mas o que nos distingue é se aquilo que cremos realmente tem transformado as nossas atitudes, as nossas ações. Além disso, nós podemos perceber nesta boa ação daqueles nativos de Malta um tipo de graça que automaticamente nos leva a lembrar que a lei de Deus foi gravada no coração de todo ser humano. E que o ser humano, mesmo com a queda, não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Nós vemos em pessoas que não temem a Deus flashes de misericórdia, flashes de bondade, flashes da digital do Criador na vida delas. A Bíblia mostra várias vezes que Deus pode usar até pessoas que não creem nele para abençoar o seu povo e fazer o seu plano progredir. Jesus disse algo interessante. Em Mateus 5,45 é dito que ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Isto é o que os teólogos chamam de graça comum. A graça que atingiu e alcançou todos que foram criados. Deus espalhou no mundo reflexos da sua bondade. Romanos 1 nos diz que a criação revela os seus atributos. E os atributos de Deus é visto no homem.
Mesmo o homem que se rebela contra Deus, em alguns momentos ele vai mostrar flashes da sua criação. Por isso, pessoas que não conhecem a Cristo podem ainda demonstrar um certo nível de compaixão, pode praticar hospitalidade, inclusive agir com certa misericórdia. Esses são atos reflexos da bondade de Deus, atos reflexos da digital do Criador na vida delas. Nós temos que ter cuidado para não perder a percepção de que esses atos, eles não são reais fora da igreja, de que só existe esse tipo de ato cuidadoso na igreja. Isso não é verdade. Fora do eixo do povo de Deus, também vemos esse tipo de manifestação. A ideia não é subestimar o que nós vemos, acreditando que esses atos bons e misericordiosos não existem, porque estamos vendo nas Escrituras o povo de Malta sendo usado por Deus para cuidar daqueles homens, mas também não superestimar, acreditando que esses atos serão capazes de salvar os homens. A ênfase nas boas obras daquilo que é feito para a salvação. Nós precisamos olhar para o homem caído de maneira equilibrada e bíblica. Certamente todos nós podemos lembrar de momentos que Deus cuidou de nós através de pessoas descrentes, ou não? Ou você não tem nenhuma memória de descrentes te abençoando quando você precisou? No momento de fragilidade, no momento de fraqueza, às vezes no momento até de precisão, em termos financeiros, uma necessidade, quem te ajudou foi um descrente. E às vezes sem te cobrar nada, sem te perguntar muita coisa, simplesmente foi lá e fez. Todos nós temos, meus irmãos, esses atos de amor que fomos inundados por pessoas assim. Um colega, um desconhecido, um vizinho, alguém que não compartilha da nossa fé, mas que também foi criado pelo mesmo Criador que nós fomos. Naquele momento, mesmo sem essa pessoa entender, ela foi instrumento da providência de Deus. Amém? Foi. E é instrumento da providência de Deus. Ela não sabe, ela não entende, mas Deus usa. Deus usa toda a sua criação no seu plano. E usa pessoas que a gente nem imagina e que eles mesmos não imaginam estarem fazendo aquele bem, mas estão. Deus se mostrou e se revelou através dela na vida de Paulo, como faz na nossa. E certamente isso é uma bênção. E nós precisamos reconhecer e louvar a Deus por isso. Isso equilibra a maneira de perceber depravação total. Sim, todos estão caídos. Quando a gente fala de depravação total, nós estamos dizendo que todas as partes do homem estão contaminadas. Mente, coração, desejos, todos. Mas por ainda sermos a imagem e semelhança de Deus, não termos perdido essa imagem e semelhança, e por conta da graça comum do Senhor, descrentes ainda conseguem fazer boas composições. Descrente ainda consegue fazer boa poesia. Descrente ainda consegue ter atos de misericórdia, mesmo que a intenção final não seja bíblica e glorificar a Deus, mas sim é um ato de solidariedade e de fraternidade. E isso nós vemos no mundo e nós devemos louvar a Deus por isso. Será que Paulo e os demais marinheiros estavam gratos por aqueles bárbaros? O que você acha? Morrendo de fome, morrendo de frio, tudo fraco, prestes a morrer. De repente chega um povo que a gente nem conhece e diz: vamos cuidar de vocês, que vocês estão precisando, e cuida deles. Certamente o coração de Paulo palpitou de alegria. Isso é providência de Deus na nossa vida.
Deus não age apenas através da igreja e dos crentes. Deus age através da sua criação, porque Deus é Deus. E Ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, e faz as coisas acontecerem, e faz as coisas funcionarem. Será que eles não conseguiam ver a mão generosa e benevolente de Deus através daquelas pessoas? Meus irmãos, aqueles descrentes iriam ajudar Paulo a cumprir a grande comissão, chegando até Roma. Providência de Deus. Oremos para que Deus tenha misericórdia destas pessoas que em vários momentos já nos abençoaram e nos abençoam. Oremos para que a misericórdia que nos atingiu vindo delas, possa atingir elas vinda de Deus. Que elas não vão ser salvas por esses atos de misericórdia. Salvação é apenas através de Cristo Jesus. Sim, o que elas fizeram é algo elogiável, é algo bom, é algo digno de reconhecimento, mas não é salvífico. Elas precisam ainda reconhecer seus pecados e entregar a vida a Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia destas pessoas que Ele usou tanto para nos abençoar. Para a gente caminhar aqui, eu quero explorar ainda duas ideias. Veja os versículos 3 e 4. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. É incrível a trama aqui. Paulo parece ter se livrado do naufrágio. Houve uma tentativa de matar, inclusive, os prisioneiros, porque eles estavam receosos de perder os prisioneiros de Roma, o que faria com que os responsáveis pela prisão fossem mortos. Paulo se livra disso também. E de repente, meus irmãos, Paulo é picado por uma serpente. É 14 dias numa situação difícil, não tem sol, não tem lua, sobrevive a tudo e a todos, é o duro de matar. Aí vai pegar um graveto, joga no fogo, a serpente vem, pula, morre na mão dele, diz: acabou tudo. Triste fim de Policarpo Quaresma. Percebe que tudo na narrativa parece se levantar contra o plano de Deus para que Paulo chegue em Roma. A gente vai lendo, aí parece, pronto, aí apareceu outra coisa agora. Ó. Pronto, Paulo morreu, não vai mais para Roma, acabou-se. Deus disse que ele ia para Roma, mas tudo vai fazendo com que a gente questione o plano de Deus. Parece que não vai dar certo, não tem como dar certo, as coisas não funcionam de jeito nenhum. É só aparecendo problema. O tempo inteiro se levanta algo e nos deixa na expectativa. Paulo, então, foi picado por uma serpente venenosa. É interessante porque Lucas afirma que quando os bárbaros, os nativos, que conheciam muito bem a fauna ali de Malta, eles viram a víbora, a serpente, e eles disseram: pronto, acabou, morreu. Ninguém consegue sobreviver a esse tipo de animal aí, desta forma. Então, se tratava de uma víbora mortal realmente. Nenhum ser humano seria capaz de naturalmente sobreviver àquela situação. E se Paulo tinha sido livrado, tinha tido tantos livramentos, mas mesmo assim tinha que morrer, então aqueles homens olham e dizem: certamente esse homem não pode ser uma pessoa boa. Não tem como esse homem ser alguém que Deus abençoa. Deus não cuida desse homem. Não tem como. Olha aí, se livrou de tudo e morreu o bichinho. Como é que pode? Só pode ser um assassino. Esse aí é o pior dos pecadores. Que tiver aí, só pode ser. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Questionamento do amor de Deus na nossa vida, né? As coisas acontecendo, a gente mesmo não se pergunta, né? Mas, rapaz, será que Deus me ama mesmo? Que negócio é esse, meu amigo?
Pois é, a gente pergunta e as pessoas que estão ao nosso redor também. Rapaz, isso aí não pode ser peça boa não, não tem como não, meu amigo. Quando Paulo então é mordido pela serpente, os habitantes fazem um julgamento. Certamente este homem é um assassino. Atos 28, versículo 4. Eles pensam que a justiça divina o alcançou. Essa é uma lógica muito comum. Se algo ruim está acontecendo, é porque deve ter uma razão. Deus não pune ninguém assim. Então, se está acontecendo algo terrível na sua vida, certamente é algum pecado. Mas a gente precisa lembrar de alguns casos. Os discípulos, por exemplo, perguntaram a Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego? João 9, 2. A pergunta deles revela uma mentalidade muito comum. Sofrimento é igual a uma punição direta por aquilo que eles fizeram. São cegos, nasceram cegos, então, qual foi o pecado? Tem alguma razão aí para eles nascerem cegos. Interessante porque isso aqui dá uma resposta para o espiritismo. Nasceu cego? Ah, meu amigo, é porque reencarnou assim, na vida passada. Está pagando. É karma. E tenta dar uma explicação do porquê nasceu cego. Tivesse Allan Kardec na época de Jesus, alguns do lado iam dizer, Allan Kardec, explica aí para Jesus. Explica por que nasceu cego. Jesus não entende ainda o que a gente entende. A resposta de Jesus, meus irmãos, foi muito simples. Em João 9,3. Nem ele pecou. Então se ele não pecou, só pode ter sido os pais. Alguém pecou nesse negócio. Então, isso aí só pode se tratar de maldição hereditária. É maldição hereditária, meu amigo. Alguém pecou, aí passou para ele, aí ele nasceu cego. Jesus diz, em João 9,3, nem ele pecou, nem seus pais. Mas não pode. Pois Jesus explica isso. Aí Jesus diz o seguinte, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Marca esse texto aí com 3 canetas na tua Bíblia. Como é que a gente explica o mal? Uma das formas é para que se manifeste as obras de Deus. Deus quis, Deus fez. Ponto. Mas isso não explica na minha cabeça ocidental como é que as coisas funcionam. O problema é teu. A Bíblia não está preocupada com a tua cabeça ocidental. A Bíblia simplesmente diz, é isso, foi para isso, foi para que se manifeste a glória e as obras de Deus, ponto. Simples. Está dando dor de cabeça. É porque parece que a explicação do karma, ela explica mais, né? Parece que ela funciona melhor com a ideia de justiça, né? Se aconteceu é porque alguém pecou, e se alguém pecou, foi na vida passada. A gente tem que achar em algum lugar o pecado, tem que achar em algum lugar para explicar o mal. Tem que explicar. O que a Bíblia diz, nem ele, nem os pais dele foi para que as obras de Deus se manifestassem, ponto final, e acabou-se, meu amigo. Tem nada. Espiritismo é heresia e acabou-se. É isso. Sem papa na língua, sem conversinha mesmo. É o que é e pronto. E explicar o que a Bíblia não explica, leva alguém à heresia e criar doutrinas falsas, enganosas. Ponto. É isso. Pastor, não pode falar assim não. Pode e deve denunciar o erro. Denunciar a heresia. Pode e deve. Nós temos um outro exemplo em Lucas 13. Jesus menciona 2 tragédias. Primeiro ele diz as pessoas ali que Pilatos matou. Depois ele fala da Torre de Siloé. A Torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Aí Jesus pergunta. Em Lucas 13, versículo 4.
Pensais que eram mais culpados do que todos os outros? O que Jesus Cristo está perguntando é o seguinte: esses 18 que morreram, que a torre veio e caiu em cima deles, o que é que vocês pensam sobre isso? Aí Jesus diz: certamente vocês estão pensando que eles morreram porque eles eram piores do que os outros. Qual é a explicação para matar logo esses 18? Algum pecado, tem algum problema. Vocês acham que eles eram piores? É o que Jesus Cristo está dizendo. Mais culpados do que todos? E o próprio Jesus responde: não. Não. Ele rejeita a ideia de que tragédias indicam necessariamente culpa. Isso é exatamente o que acontece em Malta. As pessoas interpretam a serpente no braço de Paulo como uma punição divina. Exatamente isso. Não pode acontecer tanta coisa ruim na vida de uma pessoa e uma pessoa ser tão boa. Não pode. Mas, na verdade, meus irmãos, aquilo era apenas um evento dentro da providência de Deus que faria com que muitos naquela ilha se convertessem. Se tratava do plano de Deus, da glória de Deus, da expansão do Evangelho através do apóstolo Paulo em Malta. Se tratava de Marcos: pegarão em serpentes e nada lhes fará mal. Pronto, é isso. Ali nós temos Marcos 16 sendo apresentado. Algo importante para aprender: às vezes alguém fica doente, perde o emprego, enfrenta uma tragédia e ainda tem que escutar de uma boca nervosa e infeliz. Isso só pode ser pecado. Os amigos de Jó não demoram para chegar. Mas a Bíblia nos ensina que a realidade da dor, do sofrimento é muito mais complexa. Nem todo sofrimento é punição. Às vezes, sofrimento é uma consequência do mundo caído. É uma provação na nossa vida. Pode ser uma disciplina ou pode ser o avanço do plano de Deus. Estão lembrados de Jó? Jó pecou? Não. Homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É a descrição. Precisamos ser cautelosos com os nossos julgamentos. O que vemos, para fechar o texto, versículos 5 e 6, Atos 28. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. O versículo 5 aponta diretamente para a presença de Deus na grande comissão. Lembra? Eis que estarei convosco. É um milagre que está acontecendo aqui. Um milagre. Deus está agindo na vida de Paulo com um ato sobrenatural. Nós vamos perceber na próxima mensagem como isso teve uma finalidade de fazer com que o Evangelho invadisse a ilha e salvasse muitas pessoas. Esse milagre estava a serviço da grande comissão. Todos os milagres do livro de Atos estão a serviço da grande comissão. Não é solidariedade. Não se trata simplesmente de manifestação de poder. Se trata de cumprir a grande comissão. Todos os atos sobrenaturais. Deus está evidenciando, meus irmãos, ali o seu poder na vida do seu apóstolo, para cumprir o seu propósito. Que nós possamos entender que, até mesmo nessas situações trágicas, que pode acometer a nossa saúde, Deus pode transformar tudo isso em um grande milagre que nós nem conseguimos imaginar, nem conseguimos pensar. Talvez quando Paulo foi picado por esta víbora, Paulo deve ter ficado com medo.
Como você acha que Paulo ficou? Todo mundo dizendo é uma víbora mortal. Todo mundo esperando Paulo inchar. Acho que o próprio Paulo começou a esperar ele inchar, né? Ainda bem que ele não tinha problema psicossomático. Começa a pensar, rapaz, ansiedade, né? O coração começa a palpitar. Rapaz, estou sentindo um negócio. Será que é o veneno, né? A gente sente negócio sem veneno, né? Imagine, e Paulo ali, esperando aquilo acontecer, e as coisas não aconteciam. Essa serpente não mataria Paulo, porque Paulo tinha que chegar em Roma. Não mataria Paulo. Perceba que o versículo 5 diz que ele não sofreu nenhum mal. E exatamente as palavras de Marcos 16. Mal nenhum se sucederá. Certamente a ideia não é que possamos tentar a Deus. Já que é assim, então eu vou beber veneno. Já que é desse jeito, então eu vou sair colocando a mão aí na toca do basilisco, pegando em tudo que é serpente e víbora, e se me morder, meu amigo, não vai acontecer nada, porque eu sou de Deus. Quer um conselho? Faça isso não. Primeiro, porque você não é Paulo. Segundo, porque não tem nenhuma promessa para isso não. Beber veneno para provar que eles não irão te matar é provar Deus. É usar a Bíblia de maneira equivocada e errada. Isso não é coragem. Tem um outro nome para isso. Você precisa do CAPS. É loucura. O texto não está dizendo que devemos fazer isso como uma demonstração de poder. A ideia é que Deus fará um grande milagre em algumas situações para evidenciar o seu poder e fazer a sua obra prosseguir e caminhar. Mas isso pertence a Deus. É quando Deus quer fazer isso. Paulo não pegou na serpente porque ele quis. Paulo não saiu procurando uma serpente em Malta. Cadê uma serpente aqui? Para eu pegar? Cadê a mais venenosa que tem? Não, você não vê Paulo. Paulo não está fazendo isso aqui. Aconteceu. Paulo, no avanço do evangelho, como um instrumento do plano de Deus para o evangelho avançar, aconteceu. E aí Deus vai realizar um grande milagre, um sinal dentro daquele contexto para que o evangelho seja autenticado. É isso. Não se trata de mostrar que somos poderosos ou ungidos. É assim que se percebe os sinais nos nossos dias, né? Cura, milagre, tudo isso serve ao ego do pastor, do pregador, do pai apóstolo ou da falsa igreja. Mas nas Escrituras não é assim. Nas Escrituras, tudo isso serve ao plano de Deus. É algo que aconteceu na vida de Paulo e Paulo não está se exaltando com isso. Paulo não está usando isso no meio de um culto de domingo. Olha, no culto de domingo, próximo culto de domingo, traga aí a Cascavel. Todo mundo, Juazeiro do Norte em peso. Bota aí no carro de som, na cidade. Não é isso, não é isso. Deus avança o seu plano de maneira simples. Veja, de maneira corriqueira, não é uma estratégia de marketing intencional para fazer o evangelho progredir. Não, a serpente mordeu Paulo e Deus vai curar Paulo e aquilo vai fazer com que todos fiquem admirados, mas tudo é Deus. Deus está movendo o tempo, as pessoas, o apóstolo, a própria serpente só pulou em Paulo e mordeu Paulo. Por quê? Porque Deus quis que aquilo acontecesse naquele momento e naquela hora. Deus orquestrando tudo. Então, o orquestrar do avanço do evangelho não é nosso. As coisas acontecem na nossa vida. Estão percebendo? A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e Deus vai usando o que a gente vai vivendo para que o evangelho avance. É assim. Então, não é uma estratégia de marketing, não é 10 passos para avançar a igreja em Malta. Qual é o 10º? Pegar uma serpente. Não é isso.
vivendo o evangelho, fazendo o que Deus quer na nossa vida. E ao viver, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão testemunhando, vendo, e elas começam a admirar o plano e o poder de Deus quando as coisas acontecem. Percebemos ainda no versículo 6, como o julgamento humano é volátil. Primeiro eles dizem que, diante da picada da serpente, eles olham para Paulo e dizem, é um assassino, só pode ser. Depois, logo em seguida, eles dizem, rapaz, é um Deus. Nós estamos falando aqui do mesmo minuto, meus irmãos. Aconteceu, aí eles ficam olhando, aí não acontece nada, passa um tempinho, não acontece nada. Rapaz, se não é um assassino, é um Deus. Rapaz, de assassino para Deus tem um abismo, não tem não? De demônio para Deus, meu amigo, é um abismo enorme. Mas perceba que o julgamento vai de um extremo para outro rápido, ligeiro. Esse comportamento revela algo profundo no coração do ser humano. As pessoas são rápidas para condenar. E são rápidas também para exaltar. E muitas das exaltações são exageradas. Muitos dos elogios, cuidado com elogios. Muitos dos elogios são exagerados. Chamar Paulo de Deus, você acha que foi um exagero? Talvez para alguns egos, dizem, rapaz, encontrou a palavra certa. Está falando comigo, né? Falando de Deus, talvez para alguns é isso. Mas não é. As pessoas, meus irmãos, elas não conseguem às vezes medir o que estão fazendo, falando, e acabam nos prejudicando. Nós precisamos aprender a nem atentar demais para o julgamento das pessoas, porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e elas vão vendo tudo que a gente faz e elas já vão tendo as descrições delas, né? Assim, vai olhar para a tua vida, aí olha, não é um bom pai, porque faz isso, porque faz aquilo, porque faz assim, aí olha para a mãe, não, isso aí não pode. As pessoas começam a fazer a descrição e explicar a vida de todo mundo. Começa a olhar para a vida das pessoas e diz, fulano é assim, fulano não gosta disso, fulano é aquele. Começando pronto, é um assassino, esse aí é pecador, esse aí não me envolve. As pessoas são rápidas em fazer isso. Aí elas percebem algo que você faz de bom e dizem, rapaz, isso é um Deus. Espetacular. Ou seja, não atente muito para o julgamento das pessoas, não. Seja seletivo. Escute o que as pessoas estão te dizendo. Analise. Se fizer algum sentido para o seu crescimento, aceite. Seja humilde, aprenda. Mas não entre em depressão por causa do juízo das pessoas, não. Porque a mesma pessoa que está dizendo que tu é um demônio agora, daqui a 5 minutos liga para ti e diz que tu é a pessoa mais importante e especial do universo. As pessoas são voláteis. As pessoas elas agem assim, principalmente quando elas têm interesses escusos por trás. Então, não sinta tanto por causa de um julgamento. Você tem direito de pensar o que você quiser, é direito seu. Foi picado por uma víbora, é um assassino. Pode pensar. Eu não controlo o seu pensamento, você não controla o meu, não é verdade? Pense, meu amigo, pense o que você quiser. A gente fica tão preocupado com o que as pessoas pensam, não é não? Às vezes perde o sono. O que será que estão pensando de mim? Ou estão pensando um bocado de coisa ruim. Você pode ter certeza. Mas eu só fiz as coisas boas, mas tem gente pensando ruim. Tem gente dizendo assim, só fez coisa boa porque quer aparecer. Não tem jeito, meu amigo, você pode fazer tudo certo. Alguém vai olhar e vai dizer, só quer ser santo. É assim. Então você não tem como controlar corações pecadores, julgamentos, juízo. Aí eu ouvi falar que fulano pensa assim de mim. Não, ele pensa pior, se tu soubesse. Não vai controlar isso, não tem como. Mas também cuidado para não se encantar com os elogios. Cuidado. Hosana nas alturas, Hosana mata, vai, sacrifica.
Ligeiro, meu amigo. Numa hora, no pedestal. Você é a melhor pessoa do mundo. Logo em seguida, merece a cruz. Então, escute os elogios, filtre, veja se aquilo que você fez faz algum sentido de receber algum tipo de reconhecimento. E tente analisar se a pessoa não está sendo exagerada no que ela está falando. Cuidado com o seu ego. A pessoa vem, elogia, você gosta, e você começa a entrar numa espécie de canto da sereia, sendo encantado com aquilo. Aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque te elogia? Aquela pessoa é boa. Isso é técnica de marketing, meu irmão. Qualquer um que já fez um curso básico de marketing sabe que tudo começa por elogio. Tudo começa por reconhecimento. Que isso mexe com o ego. Então, crentes, não se empolgue tanto com o elogio, não. Não se empolgue tanto com isso, não. Analise, avalie. Se você fez algo realmente para a glória de Deus, que é digno de reconhecimento, amém, dê honra e glória a Deus. Acabou-se. Ponto. Seja equilibrado nesses pontos. A mesma pessoa que elogia, condena, que demoniza, endeusa, e a gente não pode ficar preso a isso. O servo de Deus não vive para agradar multidões. O servo de Deus vive para agradar a Deus. Ele não é servo de Deus? Ele vive para agradar a Deus. Então, diante dos elogios, acalma o coração, pensa, analisa. Por que essa pessoa está me elogiando tanto? O que ela quer com tantos elogios assim? Eu não sou merecedor de tantos elogios. Às vezes você fala uma coisa tão simples e tão básica e o elogio vem tão exagerado. Já percebeu isso alguma vez? Às vezes você nem fez nada demais, mas o elogio vem de um jeito assim que você diz, rapaz, parece que eu salvei a vida da pessoa. E você não fez nada demais. Cuidado com esse tipo de elogio exagerado. Perceba. Às vezes a pessoa que está do teu lado com esse tipo de elogio está usando técnica psicológica somente. É só isso. Então, analisa, percebe, olha para Paulo. Paulo, meus amados irmãos, um servo de Deus, cumprindo a missão de Deus. E certamente, Paulo não estava feliz em ser colocado na posição de Deus. Você acha que estava? Essa é a posição que qualquer servo de Deus quer estar? Nenhum servo sério de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Prende o ar e nem respira. Nenhum servo de Deus. Nenhum servo de Deus sério gosta de pedestal. Na hora que o pedestal faz bem a ele está prestes a cair. Ele perdeu a noção de quem ele é. Ele deixou de ser servo. Nenhum servo de Deus gosta de holofotes e aplausos. Quando você estiver lidando com alguém que ama holofotes, aplausos e reconhecimento, acorda. Tem alguma coisa errada com aquele caráter. Tem alguma coisa errada com aquela pessoa. O servo de Deus gosta de que Deus seja adorado, reconhecido e glorificado. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ser usado para trazer alguns ensinamentos e reflexões. A começar por mim, Senhor, me dá sabedoria, me dá um coração que glorifica ao Senhor, me ajuda a lidar com as situações da vida, me dando sabedoria, discernimento, para ouvir as críticas adequadas, justas, sem que elas me matem, e ouvir os elogios sem que eu me torne dependente e viciado desse tipo, ó Deus, de recurso. Obrigado por um texto tão rico, tão bonito. Obrigado por nos ensinar que o Senhor avança o Evangelho através de meios simples, através da vida cotidiana, através de tudo que acontece na nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.